Bom, pessoal, em Gênesis 32 relata um episódio que, antes de eu entrar neste assunto, eu quero falar sobre no início do cristianismo, há quase 2000 anos atrás. Os judeus perseguiram e mataram muitos cristãos. Mas o cristianismo cresceu muito, se tornou maior que o judaísmo, conseguiu poder, força e passou a matar muitos judeus. O cristianismo matou mais judeus do que o islamismo, para vocês terem uma noção. E os judeus sempre tiveram a necessidade de falar sobre Jesus e sobre o cristianismo. Por quê? Porque o cristianismo tem o mesmo Deus, teoricamente não é idólatra, assim como o judaísmo, tem a mesma Bíblia. Então, a diferença maior é Jesus, tá? Não dá para negar, não dá para o judaísmo esconder Jesus. Jesus dividiu a história entre antes e depois dele, é o homem mais famoso da história. E é judeu, tá? Se você for para Israel, os judeus eles tentam ao máximo esconder Jesus, mas não dá, porque as pedras clamam. Jesus falou que se os judeus não clamarem, as pedras vão clamar. E lá as pedras clamam. As evidências mostram o túmulo vazio, o templo em que ele esteve, a sinagoga em Cafarnaum que ele ensinou. E como que os judeus falavam de Jesus e do cristianismo de uma forma que não, para evitar serem mortos pelo cristianismo e pelo governo? Simples, eles usavam o nome Echav para falar de Yeshua. Echav é Esaú. E usavam a palavra Edom para falar do cristianismo, tá? Edom é um povo inimigo de Israel, o maior inimigo da história de Israel. Então eles usavam Echav. E a palavra Echav e a palavra Yeshua, tirando o Yud, que é uma partícula divina, a primeira letra do nome de Deus, tirando o Yud, são as mesmas letras. O que muda é a ordem delas. Tanto Yeshua quanto Echav. Então, existem muitos escritos judaicos de séculos atrás falando sobre Echav e sobre Edom, mas não estão falando de Esaú e Edom, mas sim de Jesus e do cristianismo. E agora eu vou abordar sobre Gênesis, capítulo 32. No versículo 3 diz assim: Então enviou Jacó anjos diante dele a Esaú. Na sua Bíblia eu imagino que esteja mensageiros, mas a palavra anjo significa mensageiro. Então ela pode ser traduzida tanto por anjo quanto por mensageiro, mas aqui deveria ser traduzida por anjo, porque no versículo 1 são anjos, tá? Lê o versículo 1 e você vai ver que estão falando de anjos. Então enviou Jacó anjos diante dele a Esaú, seu irmão. Jacó e Esaú estavam décadas sem se falarem, desde aquele episódio de que ele tinha enganado o pai dele, afirmando ser Esaú, e recebido a bênção da primogenitura. E a palavra Jacó tem essa brincadeira porque Yaakov significa aquele que segura o calcanhar. Ekev é calcanhar. Mas ele tem a ideia de enganar, de puxar o pé, de derrubar. Tá? Tanto é que quando Esaú voltou da caça e foi pedir a bênção da primogenitura, e Isaac contou o que tinha acontecido, Esaú falou: não é à toa que o nome dele é Jacó. Então existe sim no nome Yaakov a ideia secundária de enganador. Não adianta dizer que não tem, tá? Tem muitos professores aí
dizendo, não significa isso. Por mais que não significa, tem a ideia. Então Jacó enviou anjos diante dele para Esaú. E esses anjos voltaram a Jacó e contaram que Esaú estava vindo com 400 homens. E a Bíblia fala, no versículo 7, que Jacó teve muito medo. Então temeu muito Jacó. Jacó fez ali uma estratégia para morrer o menor número de pessoas possíveis, né? Como a gente vê no versículo 7 e no versículo 8. E no versículo 9 diz: E orou Jacó dizendo: Deus de meu pai Abraão, Deus de meu pai Isaque. Ele lembra Deus das promessas feitas a Abraão e a Isaque. No versículo 10 ele ora: Indigno sou de todas as tuas beneficências e de toda a lealdade. Ele se sente imerecedor. Jacó era um homem aqui muito rico. Ele se sente indigno de tudo isso. E no versículo 11 ele pede: Livra-me das mãos de meu irmão Esaú, porque temo que venha e me castigue matando a mãe com os filhos. Interessante que logo depois dessa oração, um pouco depois, no mesmo capítulo, registra uma história muito contada e muito mal compreendida. Uma história que possivelmente você já ouviu falar. Se você há muito tempo na igreja, você já ouviu essa história certamente. É do encontro, da luta que Jacó teve. Jacó ele participou de uma vigília que ele nunca esqueceu. Ele lutou com um homem. E a identidade desse homem é bem interessante. Acompanhe comigo o versículo 24. Diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutou incansavelmente com ele um varão. Vá para o versículo 26. Jacó fala para esse tal varão assim: Não te deixarei ir enquanto não me abençoares. Esse varão pergunta a Jacó o nome dele. Jacó responde. E no versículo 28, esse varão fala: seu nome não vai, ou melhor, você não vai ser mais chamado de Jacó. Não é que não mudou o nome, mas não ia ser mais chamado de Jacó, mas, mas seria chamado de Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, né? Lutaste aqui como príncipe, né? Porque Israel significa príncipe de Deus. E aí, Jacó pergunta ao varão o nome dele. E no versículo 29, acompanha comigo, diz assim: o varão respondeu: Por que perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. A impressão que eu tive aqui foi de como se o varão tivesse dito assim: você não lembra mais de mim? Você já esqueceu quem eu sou? Versículo 30 diz assim: Jacó chamou aquele lugar Peniel, que quer dizer rosto de Deus, dizendo: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi preservada. Ou seja, este homem que lutou contra Jacó era um homem e ao mesmo tempo é Deus. No versículo 31 diz: já brilhava o sol quando ele saiu de Peniel. Em algumas versões diz: nasceu-lhe o sol. Tá? O texto em hebraico diz que o sol nasceu para ele. Que sol é esse que nasceu para Jacó? Ora, a identidade do ungido de Deus profetizado nas Escrituras é de sol da justiça. Malaquias profetizou que o sol da justiça vai se manifestar trazendo salvação debaixo do seu talite, das suas asas. A asa é uma parte do talite que tem ali as franjas, que inclusive era a parte que as pessoas tocavam em Jesus, como por exemplo a mulher do fluxo de sangue. Ela tocou naquela parte de Jesus, na orla das vestes de Jesus, e ela foi curada, porque saía salvação, como foi profetizado por Malaquias 4:2. Isso era uma prova de que ele era o ungido de Deus. Então, o sol da justiça nasceu para Jacó.
Mas uma coisa que tirou meu chão, que me deixou abismado, foi o capítulo 33, versículo 10, quando Jacó se encontra com Esaú. E Jacó disse uma coisa que me espantou. Diz assim o texto, no 33:10. E insistiu Jacó: Não, se agora tenho achado graça a teus olhos, rogo-te que aceites o meu presente das minhas mãos, porque ver o teu rosto foi como se tivesse visto a face de Deus e te agradasse de mim. Olha só, a impressão que eu tive aqui foi de que Jacó estava falando que o homem com que ele lutou era o próprio Esaú. Então a gente tem que ver uma coisa aqui. Ele era Deus e ao mesmo tempo era Esaú? Como a gente pode ver isso? Vamos com calma. Não era o anjo da guarda de Esaú, não era o espírito de Esaú, a gente vê claramente no texto que era Deus. Mas de certa forma, quando Jacó viu Esaú depois de muitas décadas sem vê-lo, ele falou, ver o seu rosto foi como se fosse ter visto a face de Deus. Jacó viu a face de Deus e depois viu o rosto de Esaú. E ele falou assim, mas seu rosto é como se fosse aquele rosto que eu vi. Deus apareceu para Jacó no capítulo 32, como está registrado no capítulo 32. E de certa forma, eu não sei se ele estava com a aparência, mas de alguma forma ele representou Esaú ali, para que ele se reconciliasse. E o que isso tem a ver com aquela história que eu contei dos judeus falando de Esaú e Edom? É que antes de Israel se reconciliar com Esaú, ele teve que se reconciliar, ou melhor, antes dele se reconciliar com Edom, ele teve que se reconciliar com Esaú ali em Peniel. Jacó se reconciliou com Esaú, se reconciliando com Deus em Peniel. Então o judaísmo quando o islamismo aumentar a perseguição, tanto os judeus quanto os cristãos são perseguidos pelo islamismo. Quando o islamismo aumentar a perseguição, os judeus e cristãos vão ter que se unir. Mas para os judeus se reconciliarem com esse irmão briguento historicamente, eles vão ter que se reconciliar com Yeshua. Antes de eles se reconciliarem com esse irmão que eles chamam de Edom, que é o cristianismo, eles vão ter que se reconciliar com esse irmão que eles chamam de Esaú, que é Yeshua. Eu quero terminar com um texto que está em Amós, capítulo 9. Amós 9. Versículo 11, Deus fala que vai levantar o tabernáculo de Davi como antigamente. E no versículo 12 diz: para que possuam o remanescente de Edom e todas as nações que invocam o meu nome. E eu quero aplicar isso, como eu falei, com o cristianismo. Para que o remanescente do cristianismo, e a gente sabe que o cristianismo colonizou violentamente, catequizou muitas nações, mas muitas dessas nações se tornaram cristãs e tem muita gente lá que invoca o nome de Deus. Então vamos aplicar isso aqui. Para que o remanescente de Edom e todas as nações que invocam o nome de Deus possuam o tabernáculo de Davi que será levantado. Versículo 14 diz: removerei o cativeiro do meu povo Israel, reedificarão as cidades assoladas. Quantas cidades não foram destruídas nessa guerra de irmãos entre judeus e cristãos? Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e comerão do seu fruto. Os plantarei na sua terra, e não serão mais arrancados da terra que eu lhes dei, diz o Senhor teu Deus.
os judeus se reconciliarão com Yeshua. A Bíblia deixa isso claro. E então eles se reconciliarão com os cristãos. Isso está profetizado na Bíblia. Amém? Shalom. Deus abençoe todos vocês.